Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais um vídeo de design com rena, né, dos meus atendimentos. E eu já começo fazendo a higienização dessa sobrancelha. Já me sigam lá nas outras redes sociais. Eu amo quando vocês entram em contato comigo falando que me acharam aqui no YouTube. E podem continuar, tá, gente? Eu amo essa interação de vocês. Então a gente vai higienizar bem essa sobrancelha com a espuminha que eu vou trazer aqui pra vocês ainda da receita. A gente limpa bem pra tirar toda a oleosidade, toda a sujeira, né, que possa estar nessa sobrancelha. E já vamos fazer o mapeamento, né? Começando ali pela espessura da sobrancelha, o ponto final, né? E essa cliente, ela decidiu dar uma engrossada nessa sobrancelha, tá? Então, por isso que vocês vão ver que o desenho, ele vai dar uma encorpada, principalmente ali na parte da cauda da sobrancelha, tá? Porque ela quer dar uma engrossada, né? Pra deixar um pouquinho mais grossa a sobrancelha, que é bem fininha, principalmente na parte final, né? Ali na cauda da sobrancelha. Então, a gente faz todo o mapeamento e, gente, não reparem que só depois que eu finalizei a gravação que eu vi que a câmera tinha ficado torta, tá? Então, por isso que vocês estão vendo ela com a cabeça meio torta aí no vídeo. Mas, na realidade, o que ficou torto foi a câmera, tá? Mas isso é coisa que no próximo vídeo, a gente faz da maneira correta. Então, eu venho ali com o paquímetro, tá? Me certificando de que essas sobrancelhas estão iguais. E eu confiro e já faço a marcação com a canetinha em gel, né? Essa daí é o da cor rosa. A minha branca acabou, como eu já tinha falado pra vocês. E venho novamente ali ligando os pontos, tá? Rafa, você sempre faz isso? Sempre, em todos os atendimentos eu faço esse mapeamento, tá, gente? Porque no olhômetro não tem como você ter a certeza de que os dois lados estão iguais, né? Então, tem que fazer sempre esse mapeamento. E se certificar, né, de que todos os pontos estão se ligando, tá? Então, se eles não se ligam, se não se cruzam, é porque tá torto, tá, gente? Então, eu venho ali novamente com a canetinha em gel, né, para intensificar o desenho dessa sobrancelha. Ficar mais fácil da gente ver, né? E que ele não saia com tão facilidade quanto o lápis dermatográfico ele vai sair, tá? Então, por isso que eu sempre venho com a canetinha em gel. Olha só a diferença, olha como que fica mais fácil para você conseguir enxergar. E eu dou essa dica aí para vocês, tá, meninas? Principalmente por o lápis dermatográfico ficar saindo, né? Com a canetinha em gel é mais fácil, tá? Ela não vai ficar saindo tão fácil quanto o lápis dermatográfico e facilita a sua visão, né? Principalmente quando os pelinhos são mais escuros. Então, ela vai facilitar bastante. Então, ali, né, eu passo a canetinha por cima de todo o desenho que a gente já fez, né? Me certificando de que eu não vou aumentar, de que eu não vou mudar esse mapeamento que a gente já fez, tá? Ali no início também eu delimito essa sobrancelha. E após isso eu venho limpando toda essa marcação, tá, gente? Ai, mas por quê? Pra ficar um ambiente mais limpo, né? Por assim dizer. Para não ficar na bagunça, para ficar mais fácil para você trabalhar, né? Gente, eu não sei vocês, mas me incomoda ficar no meio de bagunça. Então eu gosto de tentar ao máximo, né, deixar tudo sempre limpo e organizado. E nas sobrancelhas também, tá, gente? Não vai deixar a sua cliente aí com o rosto todo riscado. Depois a gente vem com a tesourinha para cortar o comprimento dos fios, né? Porque eles crescem muito, gente, e não adianta você fazer o design e deixar os pelos compridos, né, sem cortar ali o que cresceu, porque vai aparecer no seu resultado, tá? Ele não vai ficar tão bonito assim. Por isso que é sempre importante cortar. E outra coisa, corta aí, mas com responsabilidade, tá? Corta na marcação certa, né? Não vai aí na doida fazer falha, porque se cortar errado, pode falhar a sobrancelha da cliente também. Não vai achando que é só na pinça, não, que com a tesourinha você também consegue fazer falha, tá? Então, sempre com muito cuidado para você não machucar a pele da cliente, tá, gente? Porque principalmente a ponta dessa tesourinha, ela pode cortar se você forçar ali na pele. E logo em seguida a gente já vem ali com a cerinha
com a cera fria para fazer a retirada do excesso dos pelinhos, tá? Essa cliente, ela gosta, então o ideal é sempre você perguntar para a cliente se tudo bem utilizar cera ou se ela não vai apresentar nenhuma reação alérgica, tá? E pergunte se você quer que ela avise ela, né, na hora de tirar os pelinhos ou não. Tem cliente que gosta de ser avisado e tem cliente que prefere ir no susto, né? Então, sempre converse com a sua cliente, gente. Não vai fazendo aí sem conversar, porque daí não vai dar certo, tá? Do outro lado, a gente faz a mesma coisa, né? Então, sempre com muito cuidado para não colocar no lugar errado, para retirar somente o excesso, tá, gente? Então, vai fazendo com tranquilidade, com calma, mas testem essa cera, tá, gente? Porque ela facilita muito o nosso atendimento, né? Por ser mais prática e rápida e não tem perigo de queimar a cliente, né, gente? Então, só por isso ela já é assim, já tá lá em cima no topo da minha lista. Essa cliente, ela preferiu fazer a parte de baixo, né? E tirar o excesso com a cera também. E essa cera é muito boa porque ela te facilita, tá? Então, você consegue utilizar ela na parte de cima, na parte de baixo. Pra fazer buço, você também consegue. Então, ela é muito boa, tá, gente? Só testem e depois venham aqui me contar se vocês gostaram dessa cerinha. E reparem que para tirar o excesso ali, às vezes que fica na pele da cera, eu dobro o mesmo papel ali que foi utilizado e retiro o excesso, tá, gente? Isso é muito mais fácil, não vai deixar aquela pele ali com aquela cera grudado, tá? E do outro lado ali a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu dobro o papel e depois venho ali tirando o excessinho. E a gente vem com a nossa amada pinça, né, gente? Que não foge dos nossos atendimentos, não tem como fazer um atendimento sem a pinça. E eu venho ali na parte do meio, retirando todos os fiozinhos, né? Tudo aquilo que não deu, não saiu com a cera. Então, com muita paciência, para não beliscar a pele da cliente, não machucar. Então, a gente vem fazendo a retirada de todos os pelinhos. E pode acontecer, tá, de aonde você retirou com a cera ficar com um pelinho ou outro. E você vem com a pinça, gente, retirando todo aquele excessinho que ficou, tá? Eu geralmente gosto de trabalhar em linha reta com a pinça, tá? Então, eu vou tirando aqui e vou seguindo a mesma linha. Eu não gosto de trabalhar, tira um pouco lá, aí daqui a pouco eu venho, tiro um pouco aqui no final, aí eu vou lá pro meio da sobrancelha. Eu gosto de ir trabalhando em linha reta, tá? Eu acho que isso é mais fácil, fica mais organizado e assim não tem o perigo da gente deixar passar um pelinho ou outro ali e depois precisar voltar, né, com a pinça para retirar novamente. E utilizem a escovinha a favor de vocês, tá, gente? Às vezes acontece aí de você fazer o design inteiro e não utilizar a escovinha nenhuma vez para pentear, mas fica todos aqueles fios ali no meio do trabalho, você tá com dificuldade de ver onde tem que tirar, onde não tem. Então facilite o seu trabalho, venha com a escovinha, penteie quantas vezes for necessário. Vocês podem ver, né, que direto eu tô aí com a escovinha penteando a sobrancelha, isso às vezes que eu corto aqui, porque senão é demais, tá? Porque isso facilita muito o nosso trabalho, tá, gente? Melhora a nossa visão e deixa essa sobrancelha mais organizada e alinhada também. E eu queria que vocês colocassem aqui no comentário, né, de onde que você tá me assistindo, aonde você mora, aonde os meus vídeos estão chegando, porque eu amo essa interação com vocês, tá, gente? Eu queria saber aonde que você está me assistindo, né, de qual cidade, e continuem por aqui. Essa semana eu dei uma atrasadinha nos vídeos, estava bem corrida, então sou eu que edito, sou eu que gravo, sou eu que faço tudo. E eu acabei aí me perdendo um pouquinho na organização, mas eu sempre vou trazer pelo menos um vídeo por semana para vocês, tá, gente? E comentem aqui embaixo também qual assunto vocês querem ver nos próximos vídeos, o que vocês têm curiosidade de saber sobre mim. Podem comentar aqui que eu vou responder vocês, tá? Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vai vir com a pinça, retirando todos os pelinhos ali que ficaram, que não saíram com a cera, sempre com muita cautela, né? Com muito cuidado para não machucar a pele dessa cliente. E outra coisa, gente, esterilizem os materiais de vocês. Pelo amor de Deus, não vai utilizar a mesma pinça em várias clientes, sem nem higienizar, sem nem esterilizar, porque isso pode passar doença, tá? Pode passar doença de uma cliente para outra, pode haver a contaminação.
E fora que isso é perigoso, tá, gente? Isso não é seguro, isso é uma prática de desleixo, tá? Isso mostra que você nem limpa os materiais que você utiliza. Então, cuidem nessa parte, pelo amor de Deus. E as clientes reparam até nisso, tá? Não vai pensar que as clientes não vêm, porque vêm. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente deve fazer tudo como se fosse para Deus, gente. Por mais que não tenha ninguém olhando, cuide. Cuide que Deus tá olhando ali e ele vai recompensar você nos mínimos detalhes. Tenha certeza disso. Então agora eu venho aplicando a rena, né? Sempre com batidinhas. Eu utilizei a misturinha da rena da Minella, né? Do castanho claro com o castanho escuro. Então eu pego uma pazinha de cada, tá? Logo eu vou trazer um vídeo aqui para vocês mostrando como eu faço a misturinha. E o movimento de aplicar é sempre com batidinhas e não arrastando, tá? Porque se você arrastar, você vai tirar a rena dali daquela região onde você acabou de colocar e vai te dar mais trabalho. E uma coisa que eu falo para vocês, gente, façam menos sujeira possível, tá? Sempre tenham a ideia de que quanto mais limpo você conseguir deixar essa sobrancelha, né, com menos sujeira, menos lambuzada, menos fora do desenho, é menos trabalho para você mesmo, menos risco de manchar a pele daquela cliente. Então, sempre trabalhem ali com calma, com delicadeza, né? Vão aos pouquinhos, sujou, vem ali com um palitinho e limpa. Então, essa cliente, ela não quis fazer aquele degradê na rena, né? Ela quis com a rena do mesmo tom na sobrancelha inteira, tá? Então, ela não quis aquele degradêzinho. E por isso a gente vai aplicar ali da maneira normal, tá? Então, você aplicou, depois você vem com um palitinho, que eu super indico pra vocês, que é aquele palitinho com a pontinha de algodão, tá? Antes eu utilizava o algodão e um palito e eu mesmo fazia, colocava o algodão ali no palito. Mas é muito trabalhoso e eu não acho que ele fique fininho da mesma maneira desses palitinhos que a gente já compra pronto, tá, gente? Então, a gente economiza tempo e é mais facilidade para o nosso dia a dia também. E fora que não é caro, tá, meninas? Então, eu super indico para vocês testarem esse palitinho com a pontinha de algodão. Você vai achar aí em qualquer lugar, tá? Na Shopee, Mercado Livre. Acredito que até na sua cidade deve ter nessas lojas aí de uso profissional, tá? Então, ali do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então, sempre aplicando a rena com batidinhas e não arrastando, tá? Então, caso você for utilizar esse palito aí que eu uso, cuide para não furar a cliente também, tá? Porque a pontinha ali é mais afiada, então cuida para não machucar a cliente, tá, gente? Sempre com delicadeza, né? Faça aquilo ali pensando como se fosse para você, né? Como que eu gostaria de ser tratada? Né, eu gostaria de vir de alguém que viesse com a mão pesada ali, me apertando, me machucando, me beliscando, né? A gente não gosta disso. Então, sempre faça tudo com muito respeito, tá? Com muito respeito, muito cuidado. E aplicou a rena, passou um pouquinho do desenho, vem e limpa, não tem problema nenhum, tá? E ali é somente o palitinho, tá? Você pode aplicar ele num removedor de rena mesmo, ou num adstringente. Só que como eu tinha acabado de aplicar, eu não vi a necessidade de molhar esse palitinho, tá? Então, ali é o palitinho seco mesmo. E eu vim fazendo a remoção de onde eu achei que fosse necessário. Depois eu venho com o olhinho facial, né? Molhadinho ali na pontinha de algodão, para fazer a remoção da lanugem, né? O que que é a lanugem? É aqueles pelinhos bem fininhos, pequenininhos, que muitas vezes não saem com a rena, com a cera, desculpem, não saem com a cera, não saem com a pinça, então a gente consegue remover eles somente com a lâmina, tá? E essa lâmina é de uso único, tá? Não vai utilizar a mesma lâmina em várias clientes. Tem aí na Shopee uma caixinha que você compra com 100 unidades e eu ainda parto em dois, porque eu acho que a lâmina é muito grande para utilizar em uma cliente só. Então, vai render muito aí nos seus atendimentos e não vai ter perigo nenhum de você fazer uma contaminação cruzada, tá? Então, ali em cima eu também faço da mesma maneira, eu vou removendo todo em volta dessa sobrancelha. E cuidado para não cortar a cliente, tá, gente? Então, assim, a mão sempre leve. Uma dica aí para vocês que não trabalham com a lâmina ainda, vocês podem utilizá-la no kiwi,
ou até mesmo no seu braço, vem com ela bem delicadinho ali. Então, sempre testem, né? Ou até mesmo tem um treino que é na bexiga, que você vem com a lâmina, e se a bexiga estourar, você já sabe que a mão tá muito pesada, tá? E depois, na rena pigmentar, eu venho com algodão umedecido, não é molhado, é umedecido, tá? Só um pouquinho. Ele é umedecido com a água, você pode utilizar o soro também. E eu retiro todo o excesso de rena, tá? Não vai deixar aquelas casquinhas lá na pele da sua cliente, porque não fica legal, tá? Isso não traz um acabamento bonito pro seu trabalho. E olha só a diferença dessa sobrancelha. Gente, eu sempre que eu retiro a rena, eu passo o fixador, tá? Porque às vezes se acontece de ficar aquele efeito mais esverdeado, né, mais de oxidação, ele vai sair totalmente com o fixador, tá? Depois eu venho com o fio, né, com o lápis dermatográfico novamente para fazer a finalização. E é obrigatório fazer isso? Não é, mas vai deixar o resultado ainda mais bonito, tá? Então a gente vem fazendo a marcação novamente. Eu venho com aquele meu lápis corretivo que vocês sabem que eu amo utilizar, né? Deixando a linha ali o mais reto possível, porque senão vai dar a impressão que a sobrancelha tá torta. Venho esfumando com o próprio cotonete, né? Ali do outro lado da mesma maneira. E olha só que lindo, gente. Que lindo que fica. Então, eu venho novamente ali com a pomadinha, né? Agora, pra finalizar, que vocês vão ver aí na escovinha. Tá? É uma pomadinha que eu utilizo para deixar os pelinhos alinhados e vai hidratar essa sobrancelha também. E esse é o resultado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira, tá? Vocês vão ver que eu vou aplicar ali na pele dela, né, um produtinho e é um hidratante apenas, tá, gente? Então, onde tá mais vermelhinho, o hidratante vai dar uma ajudada a acalmar essa pele. E já deixa o seu curtir, né, o seu comentário aqui nesse vídeo. Comenta o que você quer nos próximos, tá? E eu sempre vou trazer conteúdo aqui pra vocês, gente. Obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão!